Hoje temos um keynote speaker, e aí é com muito, mas muito prazer mesmo, porque é um grande cara, que eu chamo ao palco o diretor de comunicação do IFL, André Moreira. Bom, inicialmente eu gostaria de dar as boas tardes a todos que estão aqui. A gente sabe que é muito difícil para todo mundo abrir mão de sexta-feira para estar aqui junto conosco, discutindo o futuro do Brasil. Mas eu quero que todos vocês saibam que para o IFL poder compartilhar este momento com uma plateia que acredita nos nossos valores é sempre um motivo de celebração e de renovação na nossa esperança por um Brasil mais livre e mais próspero. E para apresentar o próximo palestrante, eu quero começar com uma pequena história que inicia em 1940, quando, fugindo das mazelas impostas pelo regime nazista aos judeus austríacos e alemães, Stefan Zweig chegou ao Brasil. Stefan, impressionado com o potencial desta terra, em 1941, publica o livro que cravou o slogan da nação: Brasil, país do futuro, foi um presente. Um pequeno alerta dado por um imigrante para abrir os olhos do mundo aos potenciais da maior nação da América Latina. Porém, nossa história econômica acabou revelando outros planos, convertendo o slogan quase que numa maldição. Após a publicação do livro, o Brasil vivenciou uma sequência ininterrupta de políticas econômicas que beiravam a esquizofrenia e empurravam o país no sentido contrário ao do sonho de Zweig. Em 53 anos de história, e somente 53 anos, querendo talvez contradizer a previsão do imigrante austríaco, o governo brasileiro impôs 7 moedas, produziu uma inflação que atingiu um número tão grande que lê-lo aqui tornaria esse discurso enfadonho e conduziu o país do milagre econômico à década perdida. Foi diante do cenário de colapso completo que, em 1994, uma turma de economistas renovadas com as mesmas esperanças daquele imigrante austríaco refugiou-se num bunker para criar o Plano Real. O Real, oitava moeda da série histórica em 1994, desde 1940, quebrou a maldição do país do futuro, segurou o dragão da inflação, trouxe um período de estabilidade econômica e atingiu durante o governo Lula um crescimento pujante. O antes país do futuro agora ditava as regras até mesmo na seara internacional. Porém, mais uma pedra no caminho. Uma nova matriz econômica para que, com o mesmo Lula, o agora país do presente fosse empurrado novamente para o passado. Com 200 milhões de pessoas impedidas de olhar com esperança para o futuro, a nova matriz entregou a maior recessão da história, destruiu o poder de compra do brasileiro e adiou o futuro de toda uma geração que, sem oferta de emprego, ficou à míngua. Hoje, em 2018, que com indícios de mudanças para melhor, nos encontramos novamente na mesma situação de Stefan Zweig, que se encontrou em 1940 e que a equipe econômica do Plano Real vivenciou em 1994. Resta para nós, assim como para eles, traçar um novo caminho para o futuro e fazer acontecer. E é para ajudar-nos a continuar, para fazer esse sonho coletivo realidade, o IFL Santa Catarina gostaria de convidar ao palco, com indescritível prazer, um dos homens do bunker, Pedro Malan. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Aceitei sem hesitação o convite que me foi formulado, porque eu tenho boas recordações das conversas que tivemos em alguns ambientes como esse, em Porto Alegre, em São Paulo, Belo Horizonte e agora em Florianópolis. O tema que me deram, primeiro eu queria agradecer as palavras amáveis aqui do apresentador. O tema que me deram foi deliberadamente geral, para que eu pudesse, quero crer que eu pudesse falar sobre o que eu quisesse. Perspectivas do Brasil. Perspectivas do Brasil, eu acho que tem uma dimensão de curto prazo, que é este ano, o calendário que estamos, 2018, um ano crucial para o país, vou tentar explicar por que adiante. O médio prazo, que são os 4 anos do mandato do presidente, que foi eleito nas urnas em outubro desse ano,
e que é um período chave para definir o longo prazo, que é o período para muito além de 2022. Muito além, eu digo, entrando já na década dos 30. E tudo isso vai depender do que nós, brasileiros, sejamos capazes de fazer nesse contexto. Eu vou fazer uma coisa pouco usual, porque eu vou começar pelo longo prazo. E quero insistir em algo sobre o qual eu venho batendo há algum tempo e que eu acho que é fundamental para entender alguns dos problemas que nós estamos tendo no curto prazo e no médio prazo de lidar com problemas de reformas em particular nesse país. Eu me refiro aqui à Previdência, à tributária, e eu acho que é fundamental entender o elo vital, um vínculo entre, olhando décadas para trás e décadas para frente, que são os vínculos entre processos demográficos e processos de urbanização. Eu já escrevi muito sobre isso, mas vai ser muito rápido e telegráfico aqui agora, que o tempo urge. O Brasil, estou seguro, é hoje já um caso e será um caso de estudo de caso, um case study de relevância global nessa área da rapidez do nosso processo de crescimento populacional e de urbanização, de meados dos anos 40 para até o final dos anos 80, e a rapidez da transição contrária. Vou dar um exemplo apenas. Em 1950, a nossa população era menos de 52 milhões de pessoas. Hoje nós somos 208 milhões. A população aumentou 4 vezes nesse período. A nossa população urbana, que era 36% dos menos de 52, portanto, menos de 19 milhões, hoje é mais de 86% de 208 milhões de pessoas. Portanto, a nossa população urbana aumentou de cerca de 9,5 vezes nesse período. Não tem nenhum outro país no mundo, mesmo Índia e China, que já tinha uma população urbana mais alta, aumentou-se por um fator de 9,5 vezes no período. Isso significa que a nossa população, cresceu 3%, quase 3% ao ano na média dos 50 e os 80, hoje está crescendo a 0,7 alguma coisa, estaremos crescendo a 0,4 alguma coisa no final da próxima década, e zero, pararemos de crescer no início dos anos 40 e começaremos a ter um declínio. Estamos 208, vamos chegar a 218, 228 e começaremos a declinar e voltaremos para 218 em 2060. Parece que é uma coisa longínqua, que não quer dizer nada, quer dizer e muito, porque a rapidez da transição na fase de ascensão, de urbanização e crescimento populacional, e na fase de declínio extremamente rápido da taxa de crescimento da população, significa que nós temos um problema sério em duas dimensões. É que esse crescimento populacional, ele obrigou o governo, se eu me refiro aqui a um governo centralizador, 30-45, o governo democrático, 46-64, o regime militar, 64-85, e a democracia, que temos, espero, para sempre, a partir de 85, tiveram que lidar com dois tipos de exigências, demandas e pressões que qualquer governo é obrigado a tentar responder. Uma delas é problemas de investimento em infraestrutura, vou chamar de física, energia, transportes, telecomunicações, portos, acesso e logística, esse tipo de coisa, que vieram cronologicamente antes da demanda forte, intensa, exigindo respostas pela outro tipo de infraestrutura, que é a infraestrutura humana. Educação, saúde, habitação, saneamento e respostas a um problema de uma sociedade muito desigual em termos de algo a ser feito para lidar com um padrão desigual de distribuição de riqueza, renda e, fundamentalmente, de oportunidades. Ali onde importa, e voltaria a isso. Mas o fato é o seguinte, esse crescimento demográfico com urbanização não escapou desapercebido, por exemplo, alguns políticos astutos, como, por exemplo, Getúlio Vargas, nos anos 30, e a consolidação da legislação trabalhista, inspirada na Carta da Lavoura italiana, foi feita ali uma percepção clara que era preciso uma resposta e que tinha grandes dividendos políticos a serem obtidos da resposta àquela crescente população urbana, demandando que o governo por algo fizesse nessa questão. Foi no regime militar que se fez a grande ampliação do acesso, por exemplo, ao Fundo Rural, à aposentadoria rural também, algo que foi visto também como uma espécie de uma concessão de um governo para lidar com preocupações de natureza social. Todos os governos, sem exceção, e o próximo não será uma exceção também, se sentiram obrigados a tentar responder
a estas demandas. A de infraestrutura veio primeiro, e por razões quase que naturais, né? A nossa capacidade elétrica instalada em 1950 era 1.880 megawatts. Menos de 1% da população brasileira tinha telefone, então era preciso investir em energia, em transportes, em telecomunicações, e aquilo teve uma precedência sobre a preocupação com investimento em gente, em educação e saúde. E é uma das razões do nosso desequilíbrio nessa área e que demandará muito tempo ainda para ser resolvido. Qual é o problema? O problema é que, por razões históricas que remontam ao nosso passado colonial, uma parte ponderável da opinião pública que se expressa como tal, como diz o Milor Fernandes, a opinião pública é aquilo que se publica, aquilo que se fala, né, em ambientes como esse e outros. A nossa opinião pública é muito relevante no Brasil e que se expressa politicamente, acha que essas ações de construção de infraestrutura física e de infraestrutura humana, ainda que nesta ordem, cronologicamente, são intensivas em Estado. Elas exigem uma alta intensividade de unidade de recursos públicos por unidade de investimento nessas áreas. Historicamente foi assim. Está havendo uma discussão importante sobre isso agora, mas o fato é que isso permanece e continua a ideia de que o governo, os três níveis, tem que fazer algo a respeito desses dois tipos de infraestrutura. E na humana eu devia ter falado em educação, saúde, segurança também, que é um tema recorrente agora. Uma expectativa da população é que governos façam alguma coisa. E qual é o problema que nós temos? É um paradoxo. O paradoxo que é a mesma sociedade, a mesma opinião pública, que acha que tem restrições sérias, aumento de impostos, por exemplo, para financiar esses gastos, é a mesma que demanda constantemente que o Estado faça algo para lidar com essas carências que são visíveis, tanto na infraestrutura quanto na área humana. E esse é o grande debate, a meu ver, no momento no Brasil, são essa discussão sobre os papéis relativos do setor público e do setor privado em lidar com essas demandas que são legítimas, que têm a sua razão de ser, têm um legado do passado que tem que ser recuperado e que não deixarão de existir, elas continuarão conosco. Lá na década dos 90, hoje o apresentador falou aqui da marcha da insensatez, que foi a evolução do processo inflacionário no Brasil. Na década dos 90, perdão, na agenda, que eu disse, a agenda, falei hoje na hora do almoço, a agenda pós-hiperinflação no Brasil se confundia com a agenda do desenvolvimento econômico e social do país. Eu mencionei no banco a questão de bancos públicos e privados, questão de reestruturação de dívidas dos estados, mas havia uma percepção de que o Brasil não era a administração Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil exigia maiores investimentos em áreas de infraestrutura e que a Constituição de 1988 tinha restrições, vedações, proibições e dificuldades para que o setor privado, doméstico e internacional, pudesse participar da expansão dos investimentos da infraestrutura, que era uma demanda do país de médio e longo prazo. Isso porque quem quer que de boa fé se debruçasse sobre o estado das contas públicas do país, dar-se-ia conta, desculpe a mesóclise, dar-se-ia conta que o setor público, recursos orçamentários, e as suas empresas não tinham a menor condição de realizar o volume de investimentos necessários para que essas carências na área de infraestrutura fossem realizadas em várias áreas, energia, gás, mineração, transportes, etc. Então, a mudança dos capítulos da ordem econômica feita na década de 90, ela não foi uma inspiração assim político-ideológica. Ela tinha um fundamento pragmático, de alguém que estava tentando olhar ao longo prazo no Brasil e dizia assim, olha, o setor público sozinho não tem a menor condição de fazer a expansão que o Brasil demanda para o seu crescimento sustentado ao longo do tempo, com a inflação sob controle. A tentativa de fazê-lo só com o setor público foi uma das razões, entre outras, que levou a que nós caíssemos naquela marcha da insensatez e na armadilha macroeconômica que nós com muita frequência armamos para nós mesmos, que são tentativas de expandir a demanda pública e às vezes estimular a demanda privada via bancos oficiais públicos
uso de fundos de pensão estatais e poupança compulsória para expandir consumo, na expectativa equivocada que a oferta doméstica sempre responderá à expansão da demanda, sempre obrigará as empresas a utilizarem a sua capacidade, uma vez utilizada a capacidade, a investir mais, contratar mais gente, aquilo significa mais demanda. É uma ideia arraigada em certos círculos do Brasil que todo gasto é investimento em alguma coisa no futuro. E, portanto, tem um efeito multiplicador que gera renda, emprego. Isso justifica uma tentativa de acelerar o passo do processo de investimento através do uso das instrumentalidades do setor público, que são os seus orçamentos, explícitos ou não explícitos, não transparentes, e bancos oficiais, empresas estatais, recursos de poupança compulsória, de FGTS, fundos de pensão de empresas estatais, para acelerar o gasto na expectativa de que a oferta doméstica responderá. O que eu chamei de armadilha macroeconômica, que nós frequentemente incorremos, é que esse processo, na ausência de uma resposta rápida, elástica, da oferta doméstica, ela significa aumento de pressões inflacionárias e desequilíbrio do balanço de pagamentos, que são temas recorrentes na nossa experiência ao longo das últimas décadas. E nós, com frequência, construímos essa mesma armadilha na qual nos enredamos. O André Lara Rezende tem um livro dele, acho que é O Limite do Possível, que ele cita no final do prefácio uma observação do grande filósofo polonês Lalezek Kolakowski, que dizia assim: nós penetrávamos na floresta à procura de tesouros, mas nossos recursos se esgotavam na tentativa de escapar das emboscadas. E ele diz: não deixa de ser um sucesso escapar das emboscadas, mas não é um sucesso que almejávamos. Então, acho que nós temos legítimas pretensões de entender que o nosso esforço não seja só para escapar das emboscadas, principalmente quando são emboscadas armadilhas que nós mesmos, consciente ou inconscientemente, armamos para nós. Como fizemos recentemente, o apresentador mencionou aqui a tentativa de fazer uma determinada política viver acima da sua utilidade, pelo contrário, gerando problemas que levaram a 12, 13 milhões de desempregados, a redução de 9% da renda real per capita no triênio 2014, 15, 16, que foram resultados de uma tentativa de, mais uma vez, fazer algo que a nossa própria experiência no passado já tinha mostrado que talvez não desse certo, que o resultado não fosse bom. A nossa experiência com populismo na região, eu termino isso aqui para voltar a essa parte mais longo prazo, mostra que os problemas das tentativas populistas aqui na região, nacional populismo, nacional estatismo, não é que o seu objetivo não fosse meritório. No princípio, todo mundo é a favor do maior desenvolvimento econômico e social, maior crescimento. O problema não é o objetivo vagamente definido assim. O problema sempre da discussão de política econômica não são os objetivos genericamente definidos, com os quais todo mundo está de acordo, que seria bom se fossem alcançados simultaneamente, mas quais são as formas mais efetivas de alcançá-lo, os objetivos acordados e os trade-offs envolvidos. O problema das experiências populistas são dois, fundamentalmente. O primeiro é que não é que tem objetivos equivocados, os objetivos são meritórios. O problema é uma sistemática subestimativa dos riscos envolvidos na possibilidade de aceleração da inflação, de desequilíbrio do balanço de pagamentos, de problemas sérios de endividamento do setor público e desequilíbrios fiscais, e, por último, mas não menos importante, sinais equivocados apresentados aos investidores domésticos e internacionais sobre os riscos crescentes, as incertezas crescentes da tentativa de fazer uma política viver muito acima das suas possibilidades. Quer dizer, e nós já devíamos ter aprendido muito sobre isso. E o segundo ponto é o seguinte: não é que seja um problema de uma discussão teórica, acadêmica, estão equivocados. É um problema de que as experiências populistas levadas longe demais, no sentido minimizando em demasia esses riscos, elas fracassam. E temos casos de fracassos assim, absolutamente trágicos, como é o caso de Venezuela recentemente, mas muitos outros na nossa região. E quando eles fracassam,
É um paradoxo isso, mas eles acabam afetando negativamente aqueles que eles pretendiam realmente beneficiar, que são os mais pobres, aqueles menos capazes de se defender do colapso de uma política dessa natureza. Então eu acho que nós temos muitas lições a aprender disso e aprender, inclusive, por que é difícil fazer uma coisa como a reforma da Previdência, que é inexorável, que é inevitável, que terá que ser feita, se não der esse ano, como aparentemente é o caso, terá que ser tentada de novo por o próximo governo. Eu estava conversando com alguém hoje que me lembrou, em 1998, nós perdemos por um voto a reforma da Previdência no Congresso. Poderíamos ter já, são quase 20 anos de convergido para uma idade mínima, por um voto apenas. Quer dizer, foi possível ali argumentar e conseguir algum apoio para fazer. Agora, talvez tivesse sido possível, não fosse a conjugação com outros eventos de outra natureza, em outros campos, a aprovação de uma reforma meio desidratada, mas seria melhor do que nada. Agora, ela é inevitável, porque a população brasileira de 0 a 9 anos começou a perder participação relativa no total há 2 décadas atrás, até 19 anos na década passada, a de 0 a 29 anos vai perder participação ao final desta década, de 0 a 39 ao final da próxima. Quando nós chegamos em final da década dos 40, só a população com faixa etária de mais de 60 anos estará crescendo. Nós estamos correndo o risco de virar um país velho antes de virar um país rico. E o nosso problema é como nós estamos correndo o risco de ficar para trás. Apenas para dar um exemplo, vou pegar 2 países do Mediterrâneo, Grécia e Portugal. A Grécia tem metade da renda per capita norte-americana hoje. Portugal tem metade. A Grécia tem uns 46% com poder de paridade de poder de compra. Nós temos cerca de 25% a 27%. Quer dizer, esses crescimentos que está se falando como são os plausíveis agora, 3, assim, 3 e pouco por cento, eles demandariam algumas décadas para que nós chegássemos ao nível de renda per capita que hoje tem Grécia e Portugal. Então, nós temos um problema de recuperar um tempo perdido aqui. E como se faz essa recuperação? Primeiro, assegurar a estabilidade macroeconômica, não porque ela seja um fim em si mesmo, mas como eu falei hoje no almoço, é uma condição sine qua non para que um país possa fazer outras coisas. E nós avançamos nessa área. Hoje nós temos uma situação macro, eu sei que vocês vão discutir isso aqui, em que as expectativas de inflação estão ancoradas para esse ano, o próximo, espero que para muito além. Porque é um legado que acho que ficou do real e a população brasileira já percebeu que isso é do seu interesse. A situação de balanço de pagamentos é bastante razoável, a parte que o contexto internacional está razoável, temos 380 e poucos bilhões de dólares de reserva, temos um setor do agronegócio competitivo, temos muitas indústrias, inclusive algumas aqui desse estado, que são competitivas internacionalmente ou competem com produtos potencialmente importados. Temos uma dívida externa do setor público que deixou de ser um problema desde 1994, quando ela foi negociada, e não deixou, nunca foi um problema a dívida do setor público de longo prazo, denominada em reais e liquidada em reais. Então, na parte macroeconômica, nós estamos no momento, bem, considerando os regimes monetário, que é um regime estabelecido já, de metas de inflação, no regime cambial, que é um regime estabelecido de metas de câmbio flutuante. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o problema de equacionamento das contas públicas federais em muitos estados, em alguns municípios. E esse é um problema central. Há um outro que tem a ver com como é que faz para aumentar a produtividade da economia brasileira numa perspectiva de médio e longo prazo, sem a qual não há um crescimento sustentável. Quando nós estamos crescendo a 3% ao ano, e umas ondas de população humana, deixando o mundo rural para o mundo urbano, aquilo ali era possível. Você crescia 7% ao ano, 6, 7% ao ano, se a população está crescendo a 3%, aquilo significava uma taxa de crescimento da renda per capita de 3 ou 4.
Hoje em dia, com a população crescendo a 0,7 e declinando, 0,7 é hoje, a população de aposentados está crescendo a 3,5% ao ano, e vai aumentar cada vez mais. Então, nós temos um encontro marcado com o crescimento de o que eles chamam-se em inglês de dispêndios com o envelhecimento precoce, com essa transição muito rápida, que já está contratado, já é visível. É por isso que a reforma da Previdência tem que acontecer e será feita de qualquer maneira a um custo mais alto, quanto mais passa o tempo. Tem custos de procrastinação. O subtítulo do livro da Miriam Leitão, esse último dela, tem um subtítulo que chama assim, O Futuro Adiado. Então, nós estamos sempre correndo o risco de estar postergando, procrastinando o nosso futuro por dificuldades que são muito reais. Existem resistências políticas muito sérias, inclusive a força dos corporativismos está se expressando com muita clareza agora, tanto no setor público quanto no setor privado, e são assuntos que terão que ser lidados. Eu digo isso como introdução para falar sobre deixar o longo prazo aqui, porque eu espero que ele esteja presente nas discussões desse ano, e deixe-me explicar por quê. Eu vi que alguém vai falar, vai ter um painel de excelente qualidade hoje, eu infelizmente não vou estar presente, sobre o que esperar de 2018. Então, eu não vou entrar nessa questão aqui agora, mas quero fazer um comentário só. Hoje, no almoço, eu mencionei, lá em 93, meados de 93, tinha muita gente que achava que tinha que esperar as eleições de 94 para que um novo governo, a partir de 1º de janeiro de 95, pudesse decidir o que fazer com aquela inflação totalmente fora de controle. Aqui agora também surge essa ideia, já vi com frequência, não, agora tem que esperar, só o ano-chave vai ser 2019, e os 3 anos subsequentes do mandato do próximo presidente. Eu tenho dito, e tenho escrito, dizendo o seguinte, para que 2019 seja um ano-chave, no sentido chave da palavra, é fundamental que 2018 também o seja. No seguinte sentido, não só que o seja que vamos esperar para ver o resultado das urnas em outubro de 2018. É fundamental, desde agora, o quadro vai se tornar um pouco mais claro ao longo dos próximos meses, o teor dos discursos dos principais candidatos que têm chance de vencer em outubro de 2018. Aquilo que diga, as suas narrativas, sua interpretação do processo através do qual nós chegamos à situação atual, qual é o diagnóstico que fazem da situação atual e das promessas que farão para o futuro. Tem um amigo meu, Garante, eu não acredito, mas ele é um embaixador conhecido pelo seu humor, que garante que esteve uma vez num daqueles comícios do PRI, o Partido Revolucionário Institucional Mexicano, que a cada 6 anos escolhia um substituto para o próximo sexênio, mudava todo mundo e ficava 6 anos. E ele disse que viu uma faixa quando cada presidente que saía fazia o seu discurso apresentando o seu sucessor, por ele escolhido, e falava das realizações do seu sexênio, do seu governo. Assim, construímos quantos milhares de quilômetros de ferrocarriles, de carreteras, de alcantarejado. E o meu amigo disse que viu uma faixa que assim, basta de realizações, queremos promessas. Queremos promessas. Não estamos cansados dessa numerologia. Queremos assim, o que você está prometendo que vai fazer? E essas promessas têm que ser críveis. Tem que ser assim, olha, de alguém que está entendendo as restrições sobre as que inevitavelmente terá que operar na área de finanças públicas e na área de evitar messianismos e voluntarismos e manifestações de autoridade, achando que são exercícios de autoridade ou de voluntarismo que resolvem problemas complexos como o nosso. Então, eu atribuo uma enorme importância aos meses que virão, agora até outubro, ao resultado de outubro, e vou chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. O presidente da República no Brasil, a diferença do México, que pode ser o winner takes all, o vencedor leva a presidência, ainda que tenha tido 30 e poucos % dos votos, se for mais que o segundo colocado, aqui o presidente precisa ter mais de 50% dos votos. Agora, o Congresso com o qual ele terá que lidar
já estará eleito, se nós formos para um segundo turno, quando o presidente for eleito no segundo turno. As coligações lá, os deputados todos já estarão conversando entre si, decidindo composição da mesa, presidência da Câmara, das várias comissões, antes mesmo do presidente, quem é que seja eleito. É um problema, nós temos uma relação potencialmente disfuncional aqui e o Congresso mais fragmentado do mundo, mas isso me tira da minha área. O que eu queria dizer assim que eu estou mais interessado assim o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, o resultado da eleição, do que propriamente qual vai ser exatamente a taxa de crescimento do PIB no ano da graça de 2018, ou se a inflação, como é que vai fechar o ano, ou se o Banco Central, semana que vem, vai ficar em 6,75, vai baixar para 6,5%. Isso aí não muda o quadro geral que nós temos adiante nesse ano, no próximo quadriênio e nas próximas décadas. O meu tempo está chegando ao fim, eu queria aproveitar para citar um grande amigo meu, que vocês conhecem, chama Rogério Werneck, que 10 anos antes do início da Operação Lava Jato, que está comemorando seu 4º ano, agora no mês de março, o Rogério escreveu o seguinte no dia em 2004, abril de 2004, quase 10 anos antes do início da Lava Jato. Eu vou citá-lo textualmente, mostrando... Estou citado, diz ele, escreveu ele, num artigo publicado no Globo, 7 de maio de 2004. Estou citando. Da colônia à república, é com o governo que quase sempre foram feitos os melhores negócios. Não é de hoje que boa parte da elite vem sendo formada na crença de que o segredo da prosperidade é estabelecer sólidas relações com o Estado. Vender para o Estado, comprar do Estado, financiar o Estado, ser financiado pelo Estado, apropriar-se do patrimônio do Estado, receber doações do Estado, transferir passivos para o Estado, repassar riscos para o Estado e conseguir favores do Estado. O Rogério disse isso em 2004, reiterou agora no final, à luz do que aconteceu desde então, e as experiências que nós tivemos mostram que isso, na verdade, é algo que faz parte do nosso patrimonialismo, digamos assim, que terá que ser enfrentado. O problema é que essa natureza dessas relações, ela pode se alterar com o tempo, mas a lógica dessa aproximação e dessas relações aqui não muito republicanas, ela é tanto maior quanto maior é o grau de dispersão do Estado nas suas várias atividades que procura realizar. E reviva esse campo, digamos, fértil para esse tipo de relações. Eu já citei uma vez, em ambientes como esse, que eu faleceu, infelizmente, foi cedo demais, um liberal moderno, José Guilherme Melchior, que dizia algo como do seguinte tipo: o bom combate liberal não é contra o Estado, é contra certas formas espúrias de apropriação da máquina pública, do aparelho do Estado, para uso do seu partido, da sua organização, para o seu enriquecimento pessoal, e isso aqui é o bom combate, é sobre aí, e sobre a eficiência com que o Estado faz aquilo que faz. Eu digo isso porque é o mesmo Rogério Werneck, isso aqui já é para estimular a minha conversa com o Beltrão, o mesmo Rogério Werneck escreveu em 1993, eu sei isso porque eu fui o comentarista, um livro publicado em inglês, eu vou ler aqui em português. Em 93, o Rogério escreveu algo com que eu estou de acordo. Eu vou ler aqui também, como eu estou de acordo com o próximo, com o que eu acabei de ler. Ele diz assim: olhando sociedades modernas, pode-se ver que há um amplo margem de escolhas. Há casos nos quais o Estado assumiu grande importância e outros que ele desempenhou um papel muito mais limitado. Em muitas sociedades, o Estado adquiriu proporções excessivas e muitos deles estão agora tentando reduzir o seu tamanho a um tamanho administrável. Aí tem uma coisa que eu, no meu comentário por escrito no livro, em inglês, eu coloquei uma ênfase que ele diz assim: não existe, entretanto, nenhum caso de um país que tenha sido bem-sucedido, sem um Estado moderno, dotado de um serviço público competente e uma burocracia que tenha escrúpulos,
e ser capaz de agir em níveis aceitáveis de eficiência nas áreas que serão sempre reservadas para o Estado. Modernização e desenvolvimento não são factíveis sem a construção de um Estado moderno, não importa quão economicamente e politicamente liberal o caminho para o desenvolvimento seja. Eu acho que isso aqui é verdade. Eu acho que o grande desafio que nós temos agora, neste momento, no Brasil, é exatamente lidar com essa tensão que existe. E é por isso que eu acho que, não sei se eu trouxe aqui, o meu... O tempo está acabando. Mas eu queria dizer assim, eu acho que é muito importante que nesse debate a gente diga assim, que a falta de Estado, que é o que nós temos em segurança, em saúde, em educação, a falta de Estado pode ser tão grave quanto os seus excessos da sua presença. E eu digo sempre, quem acha que o Estado, acha honestamente, eu conheço gente que acha honestamente que o Estado tem um papel muito importante a desempenhar, se for capaz de fazê-lo eficientemente, deveria estar preocupado exatamente com isso. Não é uma discussão sobre o tamanho ideal, porque não existe tamanho ideal. Existem demandas da sociedade, numa democracia, que se expressam e que exigem alguma coisa e tem que se levar em conta o resultado das urnas e do debate que o precede. Mas a ideia de que assim como nós achamos que está errado, eu acho que está errado. Não tem nada de progressista na ideia de que não há nada de errado com o Estado, que mais Estado não possa resolver, que é a visão de muitos. Também eu acho que a ideia de que um Estado muito pequeno, muito ineficaz, por não ser capaz de lidar com as complexidades do problema, também não é uma solução adequada. Nós temos que buscar um mix adequado, um balanço dessa questão, e o fato é o seguinte, perceber quando se está sobrecarregando em demasia o Estado. Quando se sobrecarrega em demasia, é um grande problema que nós temos no país, que é uma dificuldade em vender à população a ideia de que o Estado não produz recursos. O Estado apenas redistribui recursos que por ele transitam e que vem de tributação de endividamento, que é tributação sobre gerações futuras, vem de inflação, quando não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, vem de uso de poupança compulsória, como já mencionei, e esse é um grande problema de ser entendido aqui, que tem limites à ação do Estado. Eu espero que os candidatos a governador, candidatos a prefeito, nessas eleições de agora, deles, os eleitores exijam, de alguma maneira, como lhes parecer apropriado, que tenham um mínimo de conhecimento das restrições sobre as quais vão operar, vai dizer, conhecer o seu nível de despesas e a sua composição, conhecer o seu nível de receitas e a sua composição, e se cercar de gente competente que saiba que aquilo são restrições muito reais com que o governador ou o prefeito terá que lidar. Eu sempre acreditei no debate público, meu tempo está acabando, acredito também em limitação de tempo que deve ser respeitada. Eu queria terminar por aqui dizendo que o que eu ia dizer talvez eu reserve para a conversa agora com o Beltrão. Muito obrigado a todos pela atenção que me ouviram, é um prazer enorme estar aqui. Senta lá, né? Alô? Malan, em primeiro lugar, queria agradecer na linha do que o Rodrigo Constantino mencionou, e agora em pessoa, pelo papel fundamental que você teve e a sua equipe que você coordenou na estabilização da economia brasileira, em a gente ter uma moeda decente, que já dura 24 anos, à prova de PT, tá certo? Então, muito obrigado, Malan, em nome aqui do IFL, das pessoas que estão aqui, da maioria dos liberais, obrigado por tudo isso. Vamos começar aqui por uma questão,
você mencionou sobre a importância do tripé macroeconômico, das instituições de controle da inflação. Em ano de eleição é de se esperar, tem uma pergunta que me foi chegada aqui, que haja uma discussão sobre a tal da independência ou autonomia do Banco Central, né? Não sei se entre os candidatos, mas pelo menos entre os seus assessores é de se esperar que isso aconteça. A gente já tem uma visão consolidada, os especialistas já têm uma visão consolidada sobre isso, ou temos um risco de um populista chegar aí e querer botar a mão no cofre da moeda, na casa da moeda e sair imprimindo dinheiro para resolver os seus problemas fiscais? Olha, eu acho o seguinte, vou ser breve, porque nós não temos muito tempo, mas o Banco Central do Brasil, exceto por um ou dois episódios, desde que eu estive lá, em agosto de 93, ele, de facto, ainda que não de jure, most of the time, ele tem autonomia operacional na condução da política monetária. Teve 2 episódios que houve algum ruído nessa área, e nós chegamos a ter, principalmente na época do Armínio, chegamos a trabalhar em várias versões de projetos de conferir, fazer a autonomia, de facto virar uma autonomia de jure, formal, através de mudança na legislação. E eu sempre tive uma preocupação com o seguinte risco, que existe no Brasil, para quem conhece o Congresso Nacional. Você mandar um projeto para o Congresso Nacional pedindo algo, e de lá sair uma coisa diferente que você mandou. Então, eu acho que é uma decisão muito difícil, e como as coisas vêm funcionando, o Banco Central tem autonomia operacional para buscar a meta tal como definida pelo governo, não é pelo Banco Central, é definida por ministros que sentam no Conselho Monetário Nacional, sempre ouvido o presidente, é claro. A partir dali, o Banco Central tem autonomia, precisa de um timing, como é que vai, não tem interferência. Nós tivemos um caso de interferência dramática no dia 31 de agosto de 2011, que marcou a explicitação da nova matriz, que já vinha sendo pensada há algum tempo, mas as consequências, nós vimos as consequências do que foi feito ali, inclusive de erosão da credibilidade do Banco Central, por parecer uma decisão política tomada. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que é melhor continuar com a ideia, com a prática da autonomia operacional, autonomia de instrumentos. Eu acho que o Banco Central vem fazendo um bom trabalho, do que arriscar, num contexto de enorme incerteza, mandar um projeto para o Congresso que saia de lá totalmente alterado em outras direções. Do ponto de vista de percepção de investidores domésticos e internacionais, seria muito pior que houvesse uma tentativa de mudar o sistema e saísse uma coisa muito pior do que a situação atual. Então, é um risco que eu acho que tem que ser pesado. Mas outros melhor dirão. Mas você não está vendo um risco grande de que isso seja alterado por algum dos candidatos que possam ser eleitos? Riscos e incertezas sempre existem. Eu espero que não, porque já existe um grande apoio à autonomia operacional do banco. E tem um risco grande para quem diga que vai mudar aquilo. É difícil imaginar um candidato que tenha chances de chegar ao segundo turno e ganhar a eleição, que diga que, se ele for eleito, ele vai mandar o Banco Central fazer o que ele, presidente, vai decidir. Isso não é função de presidente da República. Então, quem disser isso vai estar comprando uma certa instabilidade para o seu próprio mandato. Esperamos que eleição, sim. Esperamos que sim. Vamos falar de educação, por favor, Malan. Educação é um tema que eu sei que é caro para você. Foi falado aqui, o Luiz Serafim mencionou como a educação evoluiu e como a gente tende a usar técnicas de ensino ainda do século XIX. E a gente, no Brasil, optou por uma solução que é colocar na Constituição de que tem que ser universal e gratuito. Então, pessoas que podem pagar estão pagando. E a educação e a saúde continuam sendo os principais problemas do Brasil. O pobre, eu costumo dizer o seguinte, que o pobre no Brasil tem smartphone, não é aquele um Apple e tal, mas tem smartphone, tem internet, tem geladeira, tem televisão. O que ele não tem é educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública, tudo aquilo que a gente escolheu dizer que é o governo que tem que resolver.
Então, você não acha que a gente não deveria, claro, sempre apoiar quem precisa, que está naquela situação abaixo da dignidade, de ter acesso a uma educação de qualidade, mas por que diabos é que o Estado deveria gerenciar escolas, gerenciar hospitais? Por que a gente tem toda essa estrutura? O que você acha disso? É uma excelente pergunta, eu podia falar demais, vou tentar ser econômico aqui. Eu acho que o Estado tem uma responsabilidade fundamental em dar uma clara decisão estratégica sobre um problema que eu acho que é o fundamental. Existe uma corrente muito grande, muito influente de opinião pública no Brasil sobre a questão da educação, que isso se resolve lá na universidade, através de uma expansão do número de universidades privadas, um FIES, uma coisa como essa. É muito tarde para tentar lidar com desigualdade na distribuição de oportunidades, lá onde elas começam a fazer diferença, que é na partida. As pessoas nascem em ambientes diferentes. Todo mundo é portador da mesma dignidade, do mesmo potencial como ser humano, mas é forçoso reconhecer que certas pessoas nascem num lugar mais favorável ao desenvolvimento das suas potencialidades do que outras, infelizmente por razões ligadas fundamentalmente à renda, riqueza e problemas de outra natureza. Mas o fato é o seguinte: eu tenho defendido há algum tempo, embora não seja um especialista, mas estou cada vez mais convencido disso, se nós queremos realmente lidar a sério com problemas de desigualdade de distribuição de renda e riqueza, o problema fundamental é focar na distribuição desigual de oportunidades. E você só reduz a diferença na partida que você já tem, fazendo investimentos sérios, e aí o Estado tem que entrar para dizer assim, coisas que ele não faz. Aliás, talvez às vezes faz o contrário. No mundo desenvolvido hoje, e nas melhores escolas privadas, inclusive do Brasil, um aluno com 6 anos de idade já sabe ler, escrever e conhece noções básicas de matemática. Aqui no Brasil, o setor oficial da educação no Brasil considera que é perfeitamente razoável que ele chegue a 8, 9, 10 anos de idade analfabeto e literado, tanto do ponto de vista numérico quanto do ponto de vista de leitura e escrita. Eu recomendo a todos vocês que têm interesse no assunto, tem uma coisa chamada Avaliação Nacional da Alfabetização no Brasil, que é aterrorizador ler assim o nosso estado com que alunos com 7, 8, 9, 10 anos de idade chegam a dominar essas coisas que já os faz, já começando desfavoravelmente, que a diferença aumente gradualmente, em alguns casos exponencialmente ao longo do tempo. O que acontece no Brasil, vou dar um exemplo com o ensino médio, para dizer, não é na universidade que se resolve isso, não é no ensino médio também. O ensino médio no Brasil é uma verdadeira carnificina. Quase 40% dos alunos na faixa etária de 15 a 17 anos não estão no ensino médio, ou porque ainda estão no fundamental, ou porque já desistiram do fundamental, ou porque não se matricularam no ensino médio, ou porque se matricularam e desistiram, porque é um currículo de 13, 14, 15 matérias, eles chegam despreparados para o teor daquelas matérias, professores não muito estimulantes, é simplesmente um abandono. 40%, nós estamos falando de alguns milhões de pessoas. Não é de estranhar que o desemprego de jovens no Brasil é o dobro, mais do dobro do desemprego médio da população brasileira. Nós temos um problema sério ali que o governo, estamos fazendo uma tentativa agora com a base curricular mínima, dizendo o que se deve fazer no currículo lá da educação fundamental, mas eu acho que, enquanto nós tivermos essa postura muito leniente, que escrita, leitura, capacidade de comunicação verbal, isso aí vai se aprendendo com o tempo, não precisa ter... Tem métodos para ensinar isso no resto do mundo, que deu certo. Sabe o que tem que fazer, que um aluno, na primeira aula do segundo ano, não tem que ser capaz de pegar um ditado no quadro e reproduzi-lo rapidamente, com a pontuação certa, na sua página. Isso aqui a gente não considera que seja relevante. A gente não considera ser relevante que ele saiba fazer uma subtração com 3 algarismos no final do segundo ou terceiro ano. Isso aí significa que as pessoas vão ficando para trás. E o grande problema que nós estamos tendo no mundo e no Brasil, dado esse vertiginoso crescimento da tecnologia, é que um número grande de pessoas sem as habilitações e qualificações necessárias está ficando para trás, ou pelo menos se sentindo como tal, e se expressando dessa forma politicamente. Basta ver os resultados de eleições, não é só em países em desenvolvimento, não é em países desenvolvidos. Pessoas que sentem que estão sendo deserdados pela fortuna, abandonados por um processo que eles não controlam
e, normalmente, exigindo mais do Estado. Aí vem a demanda por salvadores da pátria, por messias, por autoritarismos que possam resolver aquela questão. Então, é um problema que não é só nosso, geral, mas nós temos uma responsabilidade de tentar equacioná-lo melhor do que somos capazes de fazer. Eu acho que tem progresso, só para terminar, eu acho que tem havido progresso nessa área. No outro dia eu citei o caso de um secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, responsável lá por 650 mil alunos, 1000 e tantas escolas, que disse, eu já reproduzi aquilo várias vezes, ele disse uma coisa que é verdade, que o Simon Schwartz, por exemplo, já vem dizendo há muito tempo. Ele diz assim, um jovem, um adolescente, que chega aos 9, 10 anos de idade, sem ter noções básicas de matemática, sem saber ler, sem saber escrever, já é um excluído. Não é que pode ser que venha a ser no futuro, ele já é um excluído no mundo de hoje, no mundo moderno. Eu acho que essa percepção tem aumentado no Brasil, lentamente, como é o estilo aqui das coisas no Brasil, mas gradualmente eu acho que há uma melhor percepção na natureza do desafio, da enormidade do desafio a enfrentar. Agora, é uma área de uma enorme força do isonomismo corporativista, como nós sabemos. Muito bem. Malan, falar depois do almoço já é complicado. E falar de Brasil depois de uma palestra sobre China, então, é uma coisa mais complicada do mundo. Estamos falando aqui de 3% de crescimento, quando a China está dando banho, né? A gente observa isso e fica se perguntando o que acontece no Brasil, por que a gente ainda está nessa, né? A percepção que você sempre transmitiu de, olha, precisamos ter equilíbrio das contas públicas, coisas de bom senso, básicas, não podemos ficar criando inflação, não podemos ter um Estado muito grande. Essa percepção que os economistas já sabem há mais de 2 séculos, a gente ainda aqui não aprendeu essa lição. Eu queria perguntar para você o seguinte, como mudar essa situação? E queria entender qual é o papel das ideias que você acha que há nisso. Você menciona sempre de equipe, fundamental, mas qual é o papel das ideias? Porque a gente está aqui, a gente discute ideias, você palestra, temos aqui no IFL, qual o papel das ideias? E o papel, por exemplo, dos empresários que delegaram durante muito tempo para os políticos, tiraram o pé e não tiveram aquilo que você chamou de espírito público, capital cívico, etc. Como é que você vê isso, essa coisa? Tem solução? Podemos chegar no nível de conhecimento de países que deram certo e implementaram as políticas certas? Não, é uma excelente pergunta. Eu aprendi ao longo acabou? Eu aprendi ao longo da minha longa vida, talvez excessivamente longa, que existe uma coisa que é parte integrante da realidade. A primeira vez que eu vi isso foi formulado foi por Raymond Aron, décadas atrás, num texto que ele diz assim, aquilo que nós chamamos de realidade são fatos, é uma teia de circunstâncias, mas são também as crenças e valores de uma sociedade. E essas crenças e valores são tão parte integrante da realidade como qualquer outra coisa. Está de desenvolvimento no mundo agora, uma literatura que eu queria sugerir muito a vocês, assim, Jean Tirole, Roland Benabur, de Princeton, sobre crenças em ação, beliefs in action. A ideia de que tem um mercado de crenças. Tem crenças que têm um estoque de crenças, em qualquer momento, qualquer sociedade tem lá o seu estoque de crenças, certo ou errado. Tem produção de crenças, tem consumo de crenças, tem investimento em crenças, as pessoas derivam uma taxa de retorno sobre o investimento de certas crenças que fazem, e elas mudam em função do debate de ideias, mas elas existem, são coisas muito reais. Eu acho que as ideias são fundamentais, mas as ideias estão sempre incorporadas em pessoas, né? As ideias são transmitidas através de pessoas, grupos de pessoas que compartilham determinado tipo de crença. Beliefs em anglo-saxão não tem uma conotação negativa. Aqui no Brasil, crenças têm uma conotação negativa, que não tem no original inglês. Mas as ideias não se movem assim, incorporadas. Elas se movem, estão disponíveis, é uma beleza das ideias que elas podem ser lidas por qualquer dos 7,3
bilhões de pessoas no mundo e podem ficar encantados com uma determinada ideia, ou não. Mas o fato é que precisa ter pessoas e grupos de pessoas. E aqui no Brasil, essa é a razão pela qual eu aceito falar para jovens como vocês, é porque toda vez que eu detecto num jovem uma aptidão que eu não tenho, que é a aptidão para dedicação ao mundo político, eu procuro encorajar a participar, não só através do debate dela, mas entrando numa disputa mesmo, eleitoral. Tem um liberal americano, o Mark Lilla, que escreveu o seu último livro, chamado The Once and Future Liberal, After Identity Politics, que ele diz assim, more mayors, less marchers, quer dizer, mais prefeitos, menos manifestantes de rua. Quer dizer assim, as pessoas que querem mudar alguma coisa, esse livro do Gustavo Franco é uma beleza, a Moeda e a Lei, que ele assim, mostra que, olha, se você quiser mudar alguma coisa, tem que estar envolvido no processo de produção de leis para mudar aquilo. Você não muda só expondo uma ideia, principalmente quando está para audiências de like-minded bodies, como se diz em inglês, com pessoas que compartilham já a sua visão, sai todo mundo muito satisfeito, que estamos compartilhando aqui a mesma coisa, mas você tem que fazer isso chegar a outras pessoas que não concordam com você. A beleza do debate público é permitir, através de argumentação, troca de novas evidências, que pessoas mudem gradativamente de opinião. Eu já vi isso acontecer, tanto numa direção quanto na outra. Já vi pessoas de extrema esquerda virarem de extrema direita e vice-versa, aí várias shades in between. Então, eu acho que o debate é fundamental. Agora, eu sempre encorajo alguém que procure fazer alguma ação que tenha a ver com a possíveis mudanças de legislação. Eu vejo com frequência, agora, recentemente, por exemplo, em cidades, tem com frequência quando aquelas câmaras de vereadores fazem aumentos extraordinários do salário do prefeito, que sabem que o seu próprio salário estará ligado ao aumento do salário do prefeito também, já tem reações da comunidade local, que é muito mais capaz de perceber aquilo, que fizeram reverter as decisões de aumentos abusivos de salários de prefeitos. Tem gente que disputa mandato de vereador, tem gente que pode querer disputar, e se tiver vocação para isso, eu não tenho, pode ter um efeito enorme se assumir a gestão de uma prefeitura. Eu já vi prefeituras muito bem geridas por um cara jovem que tinha lá umas ideias na cabeça de como gerir, e que sabia das restrições sobre as quais operava. Eu acho que a democracia no Brasil vai depender muito disso. E vamos ter que encerrar, Malan, que estamos na hora. Queria dizer que vamos ouvir um pouco mais à frente o João Moedo, que está aqui com o novo e as ideias corretas. Então, quem quer entrar para a política pode observar e ouvir essas ideias geniais. E agradecer você. Obrigado, Malan. Queria chamar o Pedro, por favor, que tem uma pequena homenagem ao ministro. Bem, obrigado, boa tarde. Obrigado pela palestra, Dr. Malan. O real não é somente uma moeda. O real não representa somente 2.750 cruzeiros. O real é, sobretudo, o maior marco da história republicana brasileira, pois foi a porta de entrada no verdadeiro Estado de Direito, porta de entrada para uma condição mais civilizada. Foi uma revolução institucional, conduzida por um grupo de personalidades notórias, André Lara Rezende, Pércio Arida, Winston Fritz, Gustavo Franco, Edmar Baixa e Pedro Malan. Diante de um público tão jovem, da qual a maior parcela não sentiu a agonia de um confisco, uma geração que não conhece a dor de patinar indefinidamente no mar de lama, faz-se necessário trazer a verdadeira importância do real, pois ele não é só uma moeda. Em reconhecimento à importância do real, o Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina homenageia, em nome do Dr. Pedro Malan, todos aqueles que protagonizaram a saga brasileira em rumo à nossa moeda. Eu tomo isso aqui como uma homenagem
a todos aqueles que participaram, não só do processo do Real, mas que se dedicam com o espírito público, à causa pública nesse Brasil. Aqui vão homenagens nessa placa para André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Murilo Portugal e vários outros que desde então vêm procurando manter viva e acesa esse espírito do servir a coisa pública no Brasil. Afinal, o nome República é isso, é res pública, que ela tenha vida longa entre nós. Muito obrigado.